Fala galera, beleza? Rodrigo da iSight na área, tudo bem? Ontem, depois de acompanhar aí o EdTech Conference 2019 lá em São Paulo, evento da Startse, muito legal. A gente pôde compartilhar um pouco com vocês aí pelos stories do Instagram, né? No meu perfil, no perfil do Ramon, no perfil da iSight. Nós chegamos hoje no Rio, saímos de São Paulo bem cedinho, pegamos o primeiro voo para o Rio. Ainda não paramos, desde 4 horas da manhã na atividade. Estou esperando o Ramon aqui, que amanhã tem treinamento, iSight Experience, e resolvi gravar esse vídeo, já que lá no Stories eu prometi para vocês fazer um resumo do que a gente viu lá no EdTech Conference, né? Eles liberaram as apresentações, não foram todas, mas o suficiente aí para eu trazer um pouquinho mais de detalhes, né, do que eu vi de mais importante nesse evento. Não dá para falar de tudo, não dá para falar todos os pontos que foram abordados, mas eu queria compartilhar alguns tópicos, né, para deixar vocês cientes de todo o movimento que eu vi nesse evento fantástico, né? O que mais se discutiu lá foi realmente o papel da educação para o futuro do Brasil, o futuro do jovem, né? O impacto das edtechs no mundo, como isso está movimentando todo esse mercado, né? Então eu queria começar estou com uma cola aqui, né? Não vai dar para lembrar de tudo, mas fiz uma cola para mim, a apresentação do Cristiano Cruel, que é o Head of Innovation da Startse. Ele ele desafiou a galera, trouxe muita novidade que muita gente ali não tinha noção do que estava acontecendo. Por exemplo, eu botei lá no Stories a história de fazer carne de planta, cara. Inviável de pensar isso em algum momento, mas a tecnologia hoje já permite. A gente está fazendo isso. A Startse publicou alguns vídeos no canal dela dando mais detalhes, né? Então a gente tem aí a Memphis Meats e a Impossible, que tem o famoso Impossible Burger, que é um hambúrguer feito dessa carne que vem da planta, né? Então fui ler um pouquinho sobre isso e vi que o primeiro protótipo desse hambúrguer ele custou aproximadamente $300 mil. Então assim, imagina cada mordida desse hambúrguer como é que foi. Então faz uma pesquisa aí na internet, dá uma olhada que vocês vão ver que tem coisas nesse sentido. Tem também uma iniciativa de fazer carne através da pena da galinha, um nugget feito através da pena da galinha, né? Incrível. São empresas que estão estudando, aplicando a tecnologia para resolver problemas da fome mundial. Então imagina você não ter mais que matar os animais para poder gerar alimento, né? Tem uma coisa boa nisso. Mas o que acontece com todos os empregos por detrás desse mercado da agronomia, da agricultura? Mas o que acontece com o emprego, né, por detrás desse mercado a partir de todas essas inovações tecnológicas, né? Uma coisa aí para a gente pensar, mas foi bem interessante aprender um pouco mais sobre isso. Uma outra coisa que o Cristiano falou foi sobre a obsolescência do conhecimento, né? Será que os MBAs, as graduações que a gente faz, tudo que a gente aprende, os cursos que a gente faz, eles não deveriam ser renovados ao longo do tempo, sabe? Será que o que a gente aprendeu, por exemplo, a minha graduação foi entre 2003 e 2007, será que eu aprendi como técnicas de administração ainda se aplicam no mundo de hoje, né? Meu MBA foi em 2012, quanto não mudou no mercado da gestão, no campo da gestão, de lá para cá, né? Óbvio que eu como profissional venho me adaptando, mas será que o meu título de MBA realmente significa algo real no mercado atual, né? Então, será que o conhecimento em algum momento ele não vai ficando obsoleto e a gente vai precisar de uma atualização, né? Nesse sentido, o Cristiano trouxe também a ideia do lifelong learning, né? Que é a aprendizagem contínua para a vida toda, que a gente não pode parar de estudar. Quem já assistiu minhas palestras, quem já me ouviu falar, eu menciono muito isso, dessa importância do estudo, né? Dou o meu exemplo. Eu tenho 35 anos de idade, 31 anos dentro de sala de aula e muitos cursos por detrás. Me lembro de não ter estudado entre 0 e 2 anos, que eu acho que praticamente poucos vão para a escola, no máximo uma creche. E um intervalo que eu me dei entre a pós-graduação e o MBA, né? Então é um conceito que eu sigo para mim. Acho que a gente tem que estar antenado nessa questão de estar estudando sempre o máximo possível, né? E aí o Cristiano compartilhou também as 10 maiores edtechs, né? Os 10 unicórnios no ramo das edtechs no mundo, e foi muito interessante descobrir que esse mercado está muito forte na China, né? Alguns planos do governo de investimento no desenvolvimento das pessoas por lá, e a gente observa esse crescimento, esse resultado aparece nessa lista de edtechs, né? Das 10 maiores, 6 estão na China, uma está na Índia,
e 3 estão nos Estados Unidos, né? E eu destaquei aí a primeira colocada, que é a VIP Kids. Basicamente é uma plataforma onde os alunos podem trilhar a sua linha de conhecimento, podem escolher o que eles vão aprender. Ela serve tanto para o aluno quanto para os professores. Então, a pessoa que sabe da aula, que sabe lecionar, pode entrar lá na plataforma e contar com a ajuda deles. Então, lá o professor ele se preocupa em lecionar, enquanto a plataforma ajuda em tarefas administrativas para o professor poder estar fazendo a sua atividade. É bem interessante. Isso me chamou muito a atenção, né? Tem aulas em inglês, aulas em mandarim, tem muita coisa, é bem divertido. Eu recomendo que vocês vejam a VIP Kids. É uma edtech da China, uma plataforma de ensino chinesa, mas está toda em inglês, dá para ver de boa. E aí eu trouxe um outro exemplo que eu acho que está mais visível para a gente aqui no Brasil. A gente vê muita propaganda na internet, na TV de alguma forma, que é a Udemy, que é uma americana, está em 9º nessa lista de 10, com faturamentos aí altíssimos. Então a Udemy também é uma plataforma de ensino. A gente vê muito curso em português, em inglês também. Eu já fiz muitos cursos, né? Tem alguns lá na minha lista para poder fazer com valores baixos, simples, que acessíveis, né? Tem curso de R$20 na Udemy para você aprender várias situações. Então é mais uma nessa lista aí de edtechs. E teve também o Emílio Muran, do Instituto Ayrton Senna, que infelizmente não liberou a sua apresentação, mas eu falei um pouco nos stories sobre ele, né? Falou das atividades do Instituto na educação básica no Brasil, as parcerias que o Instituto tem feito ao redor do Brasil, muito legal também. A gente vê eles trabalhando questões de emoções, inteligências emocionais nas crianças de comunidades carentes, que muitas vezes não se enxergam fazendo parte do acesso ao conhecimento social e trabalhando as emoções, trabalhando as habilidades socioemocionais, né, a parte comportamental. O Instituto Ayrton Senna tem contribuído para que essas crianças encontrem seu caminho na vida e possam buscar aí um futuro melhor para elas. Foi muito, muito, muito legal a apresentação do Emílio durante o evento, né? Um outro destaque que eu fiz foi para o Bruno Leonardo, da Wetseed, né, que ele falou de várias coisas, mas a palestra dele era sobre a inteligência artificial na educação corporativa, como aumentar o engajamento e diminuir o custo. Então ele mostrou alguns cases de sucesso. O que ele destacou que, dando a minha visão do mundo corporativo, que eu compartilho com colegas de RH, com colegas de outras empresas, né, que as empresas que estão investindo em plataformas online para a sua educação corporativa nem sempre têm uma plataforma atraente, e isso acaba não engajando bem as pessoas, né? Então é preciso trabalhar e desenvolver isso. O Bruno compartilhou também um estudo que mostrava quais eram os tipos, né, de plataformas de ensino à distância que mais geravam engajamento e os que menos geravam. E no topo da lista estava o Blended Learning, que é essa mistura do virtual, do online com o presencial, né, do ensino à distância com o presencial. E isso é o que mais satisfaz os profissionais no ambiente empresarial, quando você tem um conteúdo gerado online, mas depois há um encontro para que você possa compartilhar tudo que foi trabalhado. E o que gerava menos engajamento na pesquisa que o Bruno compartilhou era o microlearning. E foi interessante ver isso, porque a gente vê bastante o microlearning sendo bem falado como uma forma de ensino atual, principalmente para o ensino de adulto, mas aí veio o detalhe. A pesquisa do Bruno mostrou que o problema não é o microlearning, é a forma que as empresas estão usando o microlearning, né? E ele deu um exemplo bem interessante. Não basta pegar lá uma videoaula, pegar uma palestra, cortar em vídeos curtos de 2, 3 minutos e achar que isso é microlearning, né? Então teve um discurso durante todo o evento, um questionamento de praticamente todos os participantes da forma que o ensino à distância tem sido usado, né? Simplesmente como um meio de escalar um negócio, não é bem como ele funciona, ele deveria ser mais customizado. Então o Bruno fez duras críticas a essa questão da forma que o microlearning é usado pela maioria das organizações e acaba sendo rejeitado pelos seus colaboradores. Um outro
ponto, né, que foi da apresentação do Bruno, que foi bem legal, foi o produto da Witseed sobre a inteligência artificial que eles usam. Ele até brincou, o nome do robô é o Whitson, que eles brincam que é o primo do Watson da IBM. Se você não conhece o Watson da IBM, procura, porque isso é inteligência artificial, isso está fazendo parte do mercado e todo profissional tem que estar ligado nisso. Então o Whitson, que é lá a inteligência artificial da Witseed, trabalha para os seus clientes, onde ele, através de análise de dados, levantamento de informações, ele vai ajudar cada pessoa dentro da organização a ter uma trilha própria de desenvolvimento de competências a partir daquilo que é necessário para o desenvolvimento das suas atividades. Então, não é simplesmente jogar uma plataforma com milhões de cursos e achar que as pessoas vão chegar lá e vão entrar e vão aprender. Não é assim, né? Se a gente puder maximizar e direcionar usando a tecnologia como meio e não como fim, né? O Bruno ressaltou muito isso, de que a inteligência artificial não deve ser vista como uma inimiga, é sim uma forma de melhorar aquilo que a gente pode fazer e gerar o engajamento dentro das organizações. Então foi bem legal mesmo. Depois teve a palestra do Sandro Bonatti, que é o CEO do Conexa Educação. Ele falou sobre a transformação digital e a educação do futuro. Foi bem interessante o Sandro mostrando tecnologias que o grupo usa de facilidade da vida, da educação dos alunos nas escolas, né? Ferramentas que o grupo disponibiliza para as escolas, e a forma que o grupo entende a questão do desenvolvimento de competências para os alunos. E foi engraçado que ele comentou um pouco sobre a resistência de alguns pais nessa nova forma de enxergar a educação, onde há o desenvolvimento das competências, porque basicamente leva-se a uma questão onde não se tem provas, não se tem notas, e muitos pais questionam, né? Mas peraí, beleza, meu filho desenvolveu isso e aquilo, mas qual é a nota do meu filho, né? A gente tem esse histórico cultural de quantificar o nosso desempenho escolar. E aí, quando ele falava da questão dos pais, né, me veio à mente os estudos, os artigos científicos que eu tenho lido sobre resistência das metodologias ativas de ensino, onde estudos que por mais que parece que os alunos demandem que mais praticidade, mais mão na massa dentro da sala de aula, quando as metodologias ativas de ensino chegam, ainda há uma resistência para grande parte dos alunos. Eles pedem por isso, mas ao mesmo tempo eles resistem quando essas práticas são implementadas em algumas disciplinas, em algumas universidades, enfim, ainda há uma necessidade ali do PowerPoint, da teoria, das provas. Então é um processo de transformação, né? Tanto para pais que precisam se adaptar a uma nova realidade, ou alguns alunos que ainda estão desconfiados de algumas coisas que estão vindo de práticas novas em sala de aula. Eu penso que é um equilíbrio que a gente tem que chegar, é um momento, é uma era de transformação, né, de vários aspectos das nossas vidas, e dentro da educação não é diferente, por tudo que a gente viu lá no evento, no Aztec Conference. Então todo mundo tem que se adaptar, né? O Sandro também destacou bastante a questão da profissionalização dessa nova forma de educação, com essa questão de desenvolver competências, não ter mais prova, não ter mais nota, né? A revisão do papel do professor dentro desse ambiente, né? Como é que vai ser esse novo papel do professor dentro de sala de aula. E como eu falei das metodologias de ensino, há também uma necessidade de se entender o papel do aluno, mas o que se precisa são de professores engajados, né? Adeptos à tecnologia, que estejam dispostos a usar tudo que está aí disponível para que seja entregue uma melhor educação. Então há ainda uma carência de profissionalização desse setor. Nessa questão da profissionalização tem também a parte do investimento, porque é caro, então não é qualquer escola que vai oferecer isso de uma hora para outra. Então, por isso, essa fase de transição, de transformação do ambiente da educação, a palestra do Sandro foi bem proveitosa aí para a gente, né? Uma outra palestra que me chamou muita atenção, um caso conhecido da gente aqui do Rio de Janeiro, é a Universidade Celso Lisboa, que passou por um processo de transformação recente. O Rodolfo Bertolini foi quem compartilhou essas mudanças lá na Celso. Eu fiquei encantado. A Celso hoje é uma Great Place to Work, 14ª melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro, a única empresa de educação no topo dessa lista. Então foi bem interessante. O Rodolfo contou um pouco do ambiente dessa transformação, aonde, né, eles fizeram algumas atividades que chamam muita atenção. Ele comentou numa situação que eles tiveram que ler, eles comprometeram a ler, não necessariamente tiveram que, né, mas 50 livros na área de criatividade, para que eles pudessem entender um pouco mais sobre isso, cientificamente falando, vamos dizer, para poderem
ter ideias e pensamentos de como fazer essa transformação da Celso, que, como o próprio Rodolfo comentou, se posiciona como um grupo menor de educação do ensino superior, mas entendeu que seu papel na sociedade está mudando e eles precisavam de uma transformação pesada para poder sobreviver ao futuro da educação, ao futuro do trabalho, ao desenvolvimento das competências de como os profissionais vão ter que se lidar nesse novo mercado de trabalho que está vindo por aí. Então eles leram mais de 50 livros cada um, fizeram uma série de ideias, tiveram uma série de ideias, colocaram um plano de ação e a Celso vem passando aí por esse ambiente de transformação. Por exemplo, não há mais provas, né? Os alunos desenvolvem projetos onde eles aplicam o conhecimento, a grade ela é feita através de competências, não mais disciplina. Foi comentado que não há mais lá, por exemplo, que o aluno vai ver a disciplina de marketing 1, matemática financeira, enfim, há uma competência e dentro dessa competência, diversas disciplinas que precisam ser tratadas até que se desenvolva aquela competência para aplicar no projeto e aí sim ter a avaliação do aluno, né? Foi bem legal isso. Uma coisa que me chamou muita atenção foram algumas fotos que foram compartilhadas. Não tem mais carteira, né? Quem acompanha aqui a gente na iSight sabe que a gente também não gosta dessas carteiras que lembram o piripaque do Chaves, né? Que a gente fica ali paralisado, tem que jogar água na nossa cara para poder voltar. Então lá na Celso eles não têm mais isso. São mesas compartilhadas, né? Dentro da sala de aula, onde cada mesa tem um projetor, tem uma tela de computador, que o professor faz toda a interação por ali, né? Tem umas lousas interativas, então um nível de tecnologia e modernidade na sala de aulas muito interessante também. Eles estão investindo fortemente no EAD, com uma pegada, uma proposta diferenciada, o que foi bem legal de se ver. E eu achei muito legal, eles desenvolveram um aplicativo, uma plataforma onde o aluno ele coloca ali dentro da plataforma o andamento dos projetos que ele está desenvolvendo e a partir da evolução de cada fase desse projeto é que rola a avaliação e ele só consegue avançar se for aprovado na fase anterior do projeto. Então dá aí um ideal ali de relacionamento, né, de aplicabilidade do conhecimento, de uma coisa mais prática. Foi bem interessante saber sobre isso. E aí o último destaque que eu vou trazer foi o professor Kennedy Ramos, da Bioexplica. Cara, fantástico o trabalho do cara. Essa não foi uma palestra que eu vi diretamente, né? O Ramon que viu, ele me contou um pouco, eu vi a apresentação, a gente discutiu bastante, ouvi outras pessoas falando. Então, o professor Kennedy basicamente começou a dar aulas lá via YouTube, internet, sobre biologia e desenvolveu uma plataforma para ajudar os alunos a passar no Enem. Ele mostrou vários casos de sucesso, de depoimentos de alunos aprovados usando a plataforma, né, do ensino à distância, do jeito que tá toda questão de interação. A plataforma tem atividades para montar perguntas e respostas, para fazer revisão, então tem uma interação muito, muito legal e hoje já desenvolve outras disciplinas que não só a biologia. E ele trouxe também dados, né, da quantidade, do volume de alunos EAD e como os alunos estão aderindo a essa nova prática, o que foi bem interessante, né? No geral, essas foram as palestras assim, que mais chamaram a atenção. Tentar fazer aqui algo resumido, o vídeo vai acabar ficando um pouco maior do que eu tinha expectativa que ele ficasse, mas tiveram outras. Eu falei da professora Débora, nossa, professora Débora, eu vou escrever alguma coisa sobre a professora Débora, professora da Escola Municipal de São Paulo, indicada para ser uma das melhores 10 professoras do mundo. Eu vou falar um pouco mais sobre ela, chamei ela nas redes sociais, pedi autorização para fazer um artigo, um post aí bem legal sobre o trabalho da professora, vou compartilhar com vocês em breve. Mas aí, para a gente encerrar o vídeo, eu queria trazer uma conclusão sobre a principal mensagem que eu vi no evento, né? No próprio vídeo de divulgação do evento, e lá a gente falou muito nisso, né? 2 pontos. Primeiro ponto, qual é o papel da universidade no ensino adulto, né? Na questão corporativa das profissões para o futuro? Qual é o papel da universidade para esse futuro, onde grandes empresas já estão desprezando o diploma para contratarem as pessoas, né? As empresas estão interessadas nas competências que as pessoas têm, naquilo que elas podem realizar. Então eu dei aqui o exemplo da Celso, que está ligada nesse cenário, nesse ecossistema e está tentando se colocar para sobreviver a essas mudanças e não ficar para trás. E eu achei muito legal que o Rodolfo compartilhou, eu esqueci de comentar isso, que eles estão trabalhando com outras instituições de ensino menores como eles, né, em
em relação a outros grandes grupos que a gente tem no Brasil, para ajudar esses grupos a também se posicionarem e sobreviverem nesse mercado. Isso foi muito legal. Então, as universidades precisam pensar nisso, né? Como é que vai ser o futuro delas. E a gente como aluno, eu como professor universitário, você que está assistindo a gente também professor universitário, a gente tem que pensar como é que vai ser o nosso papel nesse ambiente. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi o debate sobre o uso do EAD. Enquanto o EAD, Educação à Distância, poderia estar sendo usado de uma forma melhor pelas instituições de ensino, principalmente aqui no Brasil, para que a gente pudesse customizar, ter essa interação que a gente está tendo aqui no vídeo, por exemplo, de uma forma a maximizar resultados. O que a gente viu no modelo universitário no Brasil foi, na verdade, um simples uso da tecnologia para maximizar resultados, né, para gerar dinheiro para alguém e não para entregar o melhor para o aluno, né, aquelas aulas que são padrão, tudo igual, não importa o aluno, não importa o curso, né, o EAD paga horas aula menor para os seus professores, então assim, tem uma série de questões que se discutiu sobre o uso errado do modelo EAD para a educação universitária e que a gente tem uma oportunidade grande, considerando as alterações recentes da legislação no Brasil, essa ideia de colocar o EAD também para o ensino, né, nas camadas inferiores, na educação básica, no ensino fundamental, e que poderia ser a sua oportunidade da gente fazer algo melhor e entregar algo melhor e não simplesmente pensar no lucro, mas como sociedade, como todo mundo que estava lá debatendo, empresários que estão se importando, que têm o propósito da educação nas suas carreiras. A gente saiu de lá com a responsabilidade de trabalhar isso, de se engajar nessa causa, né, e tentar contribuir. Foi o que eu fiz, né, acabei não contando, então para fechar o vídeo mesmo, teve um momento pós-almoço, né, que o Pedro lá da Start C, que estava comandando, né, o evento, comentou da galera estar interagindo, né, e convidou alguém da plateia para poder falar. Depois de muita insistência, o pessoal tomou coragem e eu fui o segundo a tomar essa coragem e falar lá para um público de mais de 1.500 pessoas, quase 1.700 pessoas eu acho que tinha no evento, e o meu recado foi esse, que a gente precisa assumir a responsabilidade do nosso papel. A gente que participou do evento, a gente que está ligado numa série de mudanças que estão acontecendo no mundo, a gente precisa levar isso para frente, a gente precisa trabalhar nisso com responsabilidade. Então foi esse o recado que eu dei para a galera, que a gente pudesse disseminar esse conhecimento e mostrar o que está acontecendo. Tem um trabalho sério acontecendo com relação à educação no Brasil. A iSight reforça isso, a gente leva o iSight Experience justamente por causa disso. Então, era esse o recado, queria compartilhar tudo isso aí com vocês. O vídeo ficou bem maior do que eu esperava, mas me senti na obrigação de deixar esse baita resumão para vocês curtirem. Esperamos em 2020 participar novamente da edição do evento. E aí fica ligado, 2019 é o ano que a gente vai trazer mais conteúdo em vídeo, além do que vocês veem nos posts que a gente coloca na rede social. Vamos trocando, comenta aí no vídeo o que vocês acham do que a gente apresentou. Deem uma olhada lá na página da Start C, vejam mais sobre o evento. E vamos em frente com o propósito de mudar a educação no nosso país e fazer sempre o melhor. Valeu, galera, um abraço, tchau!